Volte no tempo, 34 milhões de anos atrás, para o que hoje é a Ásia Central. E você poderia ter presenciado um dos espetáculos mais impressionantes de todo o mundo do Zenoico. Um mamífero gigantesco com o corpo de uma girafa e o porte de um elefante, mas que não era parente de nenhum dos dois. O parente vivo mais próximo desse animal era o rinoceronte. O mamífero em questão, Paraceratério, é o mais próximo que os mamíferos já chegaram de atingir o gigantismo visto nos dinossauros saurópodes do Mesozoico. E até hoje pode ter sido o maior mamífero terrestre que já caminhou sobre a Terra. No vídeo de hoje, vamos levá-lo de volta às antigas planícies oligocênicas do Paquistão, da China e dos Balcãs, para conhecer um dos espetáculos mais impressionantes da natureza desde o desaparecimento dos dinossauros. O Paraceratério, o parente do rinoceronte do tamanho de uma girafa. Paraceratério era um membro da família Paraceratheridae, que continha uma série de grandes rinocerotoides sem chifres, que podiam ser encontrados principalmente em toda a Ásia e no leste europeu. A família apareceu pela primeira vez na época do Eoceno, há cerca de 47 milhões de anos, e desapareceu com a extinção do próprio Paraceratério, há cerca de 23 milhões de anos, na época do Oligoceno. À primeira vista, você poderia facilmente pensar que o Paraceratério e seus parentes eram realmente girafas. Eles eram enormes. O tema do vídeo de hoje chegava a quase 5 metros, ou quase 16 pés de altura no ombro, com o comprimento do corpo, incluindo o pescoço longo, atingindo cerca de 5 metros, ou mais de 24 pés de comprimento. Um Paraceratério desse tamanho, quando totalmente crescido, poderia pesar entre 15 a 20 toneladas, tornando-o potencialmente o maior mamífero terrestre conhecido que já existiu. Apenas os elefantes gigantes da época do Pleistoceno, como o Peleoxodon namaticus, rivalizam com ele em tamanho. Infelizmente, devido à natureza incompleta dos restos do Paraceratério, os paleontólogos precisarão de mais conteúdo fóssil para tomar uma decisão confiante sobre o quão grande esse animal era e para ver como ele se compara a outros gigantes extintos ao longo do Cenozoico. Assim como uma girafa, o pescoço e as pernas do Paraceratério eram muito longos em comparação ao tamanho geral do seu corpo. O pescoço sustentava um crânio, que sozinho media mais de 1 metro de comprimento, enquanto as pernas eram como pilares, muito mais parecidas com as de um saurópode em largura do que com as de uma girafa moderna. O tamanho imenso do animal o protegia contra os vários predadores mamíferos que prosperavam na Eurásia durante o Oligoceno. Quando adulto, ele seria praticamente intocável em seu ecossistema. Ele era, é claro, um herbívoro, e possuía dentes incisivos curtos, semelhantes a presas, além de um lábio superior preênsil que usava para agarrar as folhas dos galhos das árvores. A maioria dos paleoartistas tende a reconstruir Paraceratherium com o corpo cinza, sem pelos e volumoso de um rinoceronte ou de um elefante, baseando-se na ancestralidade do animal e no fato de que ele vivia em regiões quentes e secas. A maioria das representações mostra o animal com orelhas menores que as dos rinocerontes atuais. O paleontólogo americano Donald Prothero sugeriu que o animal pode ter tido orelhas grandes, mais parecidas com as de um elefante africano, para ajudá-lo a dissipar o calor, mas outros não têm tanta certeza. No total, são conhecidas 4 espécies de Paraceratherium. P. bugtiensei, que é a espécie tipo, assim como P. transoralicum, P. wanginsi e P. lynchiansi. Embora o Paraceratherium transoralicum seja o mais conhecido, ele viveu ao mesmo tempo e no mesmo lugar que o Paraceratherium bugtiensei. E alguns cientistas consideraram a ideia de que eles podem ser machos e fêmeas da mesma espécie, com os machos crescendo mais do que as fêmeas. Se isso for confirmado, então esses animais serão agrupados sob uma única espécie.
Essa é apenas uma das partes tumultuadas da história de pesquisa desse animal, como vamos explorar em breve. Os primeiros fósseis que depois foram atribuídos aos paraceraterídeos foram descobertos em 1846, no que hoje é conhecido como Paquistão, especificamente na província do Baluchistão, ao sul do país. Essas descobertas eram fragmentadas, e apesar de pertencerem claramente a um grande mamífero, não havia material suficiente para os paleontólogos descreverem o animal com confiança. Essa descrição só viria em 1908, quando o geólogo britânico Guy Elec Pilgrim coletou mais material da formação Chitawata, no distrito de Dera Bugti. As descobertas de Pilgrim incluíam uma maxila superior com dentes, além da parte de trás da mandíbula inferior. Esses achados foram suficientes para que ele atribuísse os fósseis ao gênero Aceratherium, estabelecendo a espécie Aceratherium bugtiense, que significa besta sem chifre de Bugti. Infelizmente, Aceratherium era um táxon cesto de lixo, um gênero que continha uma série de restos fragmentários provenientes de vários animais relacionados que os paleontólogos não tinham total confiança para descrever. Separadamente, táxons cesto de lixo são comuns nas primeiras décadas e séculos da paleontologia, com muitas descobertas iniciais de dinossauros, como o megalossauro, também caindo em armadilhas taxonômicas semelhantes. Além disso, fósseis foram desenterrados no mesmo local em 1910 pelo paleontólogo britânico Clive Forster Cooper. Entre essas descobertas estavam os incisivos em forma de presa do animal, e o Aceratherium bugtiense acabou sendo transferido para o novo gênero de Forster Cooper, Paraceratherium, quando então foram descritos. 3 anos depois, no entanto, ele descreveria um novo animal, Baluchitherium, que era semelhante, porém mais fragmentado do que aqueles pertencentes ao Paraceratherium. Ele sabia que era um grande mamífero ungulado que parecia estar muito proximamente relacionado ao último. Havia especulações de que poderia ser um Titanotherium, hoje chamado Brontotério. Além disso, em 1916, com base em restos encontrados na Formação Aral do Cazaquistão, restos mais completos de um animal semelhante foram descritos como Indracotherium. O nome da espécie, Transoralicum, será atribuído em 1922, e a subfamília Indracotheriinae será criada para incluir todos esses animais, Paraceratherium, Baluchitherium e Indracotherium, dentro da família Paraceratheridae, em 1923. Com o tempo, fósseis adicionais serão descobertos na Mongólia, China e nos Balcãs, expandindo a distribuição desses mamíferos gigantes por grande parte da Eurásia Central. Ficou cada vez mais claro que esses animais deveriam ser agrupados em um único gênero, sinônimo uns dos outros. Como Paraceratherium foi estabelecido primeiro, Indracotherium e Beluchatherium foram então atribuídos a ele em 1989. Mas nem todos concordaram com a mudança. Em 2003, o paleontólogo chinês Jia Yi argumentou que Indracotherium era, na verdade, um gênero válido, separado de Paraceratherium. Na comunidade paleontológica mais ampla, no entanto, Paraceratherium continua sendo o único gênero válido desses gigantescos Paraceratherídeos. Mas talvez isso mude novamente com o tempo. Paraceratherium era um mamífero herbívoro que se alimentava de folhas e arbustos. Isso fica evidente pelos dentes de coroa baixa, capazes apenas de mastigar alimentos macios, que não causariam desgaste ao longo do tempo. Os rinocerontes modernos, em contraste, são pastadores e seus dentes possuem coroas mais altas. A grama é mais dura para mastigar e pode desgastar os dentes de animais pastadores com o tempo. O Paraceratherium provavelmente preferia folhas especialmente macias e precisaria de quantidades enormes delas todos os dias para manter seu tamanho imenso. O sistema digestivo do animal não conseguiria extrair muitos nutrientes das folhas, o que,
combinado com o enorme trato digestivo do paraceratério, fazia com que ele passasse grande parte do dia se alimentando. Dado o tamanho do paraceratério, ele era mais do que capaz de alcançar as árvores mais altas do seu ambiente, que outros herbívoros não conseguiam acessar. Acredita-se que os incisivos afiados, semelhantes a presas, na boca do paraceratério, eram usados para ajudá-lo a fazer alavanca contra os galhos, quebrando galhos para que os lábios preenseis fizessem quase todo o trabalho de puxar as folhas para a boca. Porém, pode não ter sido sua única função. Com o tempo, ficou claro para os paleontólogos que estudavam esse animal que paraceratério não era apenas sexualmente dimórfico em relação ao tamanho do corpo, mas também ao tamanho de suas presas. Esses incisivos eram maiores nos machos do que nas fêmeas, indicando possível importância no acasalamento. Talvez eles fossem usados como instrumentos de exibição, ou fossem utilizados na época de reprodução, quando os machos podiam disputar entre si pelo direito de acasalar com uma fêmea. O documentário da British Broadcasting Corporation, de 2001, Caminhando com Feras, dedicou um episódio inteiro a acompanhar uma mãe e um filhote de Paraceratherium, explorando o ciclo de vida especulativo desses animais. No episódio, uma mãe dá à luz um único filhote grande, que é capaz de andar poucas horas após o nascimento. À medida que o filhote cresce, ele segue sua mãe, que leva uma vida temporariamente solitária enquanto cuida do recém-nascido. O filhote aprende com a mãe a se alimentar e a se defender até estar pronto para deixar seu lado e se virar sozinho após alguns anos, momento em que a mãe começa a criar outro filhote. O filhote, então, passa a viver uma vida solitária nas planícies, onde também acabará se reproduzindo. Claro, isso é uma especulação baseada na observação do estilo de vida dos grandes herbívoros modernos, e considerando o parentesco próximo do paraceratério com os rinocerontes atuais. É uma hipótese que é bem sustentada atualmente. Para um animal tão grande quanto o paraceratério, a termorregulação pode ter sido um grande problema, considerando que ele vivia em um ambiente quente e seco. Se Donald Protheroe estiver certo, se esses animais tinham orelhas grandes com vasos sanguíneos para controlar a temperatura, podem ter vivido de forma parecida com elefantes atuais, combinando essas adaptações e comportamentos naturais, como se revolver na água e na lama durante as partes mais quentes do dia, ou descansar na sombra quando não estavam ocupados se alimentando. Para garantir que não superaqueçam, o paraceratério também pode ter sido ativo à noite, se movendo e se alimentando quando o sol se punha para evitar o risco de superaquecimento. Se locomover também pode ter sido uma necessidade para animais como o paraceratério, já que eles precisavam de muita matéria vegetal para se sustentar. Eles podem ter migrado por áreas extensas dentro de seu território em busca de vegetação fresca para se sustentar ao longo do tempo. Donald Protheroe sugeriu que os paraceratérios adultos não seriam capazes de se mover rapidamente e precisariam andar devagar por todo o seu território, que pode ter se expandido até 1.000 quilômetros quadrados. O paraceratério habitava uma enorme área, desde os Balcãs, no oeste, até a China, no leste, e tudo o que havia entre esses pontos. Naquela época, barreiras naturais na forma de regiões marinhas e linhas costeiras, como o Mar de Tétis, teriam se separado. A área de distribuição do paraceratério e os habitats que ele encontrava variavam muito dependendo de onde um indivíduo específico se encontrava. O paraceratério está mais associado a viver em condições secas, de vegetação rasteira e semelhantes a desertos. Nada representa isso melhor que a formação Hassanda Gul, onde seus restos foram achados. Na Mongólia, grande parte dessa região teria sido aberta e sem árvores na época do paraceratério, o que reforça a ideia de que esses animais precisariam migrar por grandes distâncias para encontrar fontes confiáveis de alimento. Regiões mais densamente florestadas teriam existido à medida que o animal viajava para o sul, especialmente em direção à China e ao Paquistão. Ao longo de sua extensão, o paraceratério
provavelmente se alimentava de folhas macias de árvores decíduas, como olmo, carvalho e bétula, e encontrava especialidades regionais pelo caminho. Ao sul, o paraceratério teria encontrado florestas subtropicais exuberantes, bem diferentes do habitat retratado em Caminhando com as Feras. O paraceratério coincidiu com uma época em que a diversificação dos carnívoros já estava em pleno andamento, e os primeiros carnívoros estavam dando os primeiros passos em direção aos grupos que conhecemos e reconhecemos nos tempos modernos. Só na Mongólia, o paraceratério teria coexistido com os primeiros ursos, como o Amphicinodonte, e com os primeiros mustelídeos, como Paleogale e Placictis. Aqui ele também teria encontrado o Nimravus, um falso felino dente de sabre, comparável em tamanho a um lince dos dias atuais. Claro, nenhum desses animais seria grande ou poderoso o suficiente para representar uma ameaça a um paraceratério adulto, mas o Nimravus poderia ser capaz de atacar filhotes que fossem pegos de surpresa. O único animal na área do paraceratério que poderia ter representado uma ameaça é o infame hienodonte. O maior carnívoro em sua área, o hienodonte não tinha relação com nenhum mamífero carnívoro moderno, e era a maior espécie que o paraceratério teria encontrado. O hienodonte gigas tinha cerca de 3 metros ou 10 pés de comprimento, pesando até 378 quilos ou 833 libras. Era um predador de perseguição forte, com uma mordida capaz de esmagar ossos. Embora um único hienodonte não representasse muita ameaça para um paraceratério adulto, há algumas especulações de que esses animais poderiam caçar em bandos. Se realmente faziam isso, talvez fossem capazes de caçar o maior mamífero terrestre conhecido pela ciência. Um dos animais mais incomuns do Oligoceno também teria cruzado seu caminho com o paraceratério. Entelodon, carinhosamente chamado de porco do inferno, era um gênero de mamíferos ungulados com aparência extremamente assustadora e reputação igualmente temível. Embora realmente se pareçam com porcos gigantes, seus parentes vivos mais próximos são, na verdade, os hipopótamos, que também podem apresentar comportamentos muito agressivos quando provocados. Algumas espécies de Entelodon podiam atingir tamanhos de até 3 metros ou pouco menos de 10 pés de comprimento e, assim como os porcos modernos, eram onívoras. Esses animais se sentiam tão à vontade mastigando carne encontrada quanto cavando em busca de raízes e tubérculos. Não está claro como seriam as interações entre algo potencialmente agressivo, como um entelodonte, e algo tão grande quanto um paraceraterídeo. Mas os indivíduos jovens deste último podiam estar em risco quando os porcos do inferno estavam à espreita. Paraceratério é um lembrete do que a evolução é capaz ao longo de milhões de anos. Além de sua estrutura óssea, esse gigante herbívoro não se assemelha muito aos rinocerontes modernos, e ainda assim eles são seus parentes vivos mais próximos. É só um exemplo, na pré-história, de animais que cresceram a proporções imensas. Mas, infelizmente, o paraceratério se perderia nos arquivos do tempo há cerca de 23 milhões de anos. Nem mesmo seu tamanho e força enormes puderam defendê-lo contra as ameaças das mudanças climáticas. O que pode ter causado o desaparecimento das florestas e árvores, das quais ele dependia para se alimentar. Com o tempo, o paraceratério pode ter sido expulso de seus nichos ecológicos por herbívoros mais adaptáveis, os proboscídeos, que um dia dariam origem aos elefantes modernos. O que restou são uma série de restos extremamente impressionantes, que nos dão uma ideia de como esse gigante pode ter sido em vida.